Tudo bem? Meu nome Andréia. Sou a professora de Libras. Então agora nós vamos para a nossa primeira aula, dessa disciplina de Libras, em que nós não vamos começar pelo alfabeto. Primeiro vou fazer algumas perguntas a vocês e vocês vão aí pensando ou podem pegar seu caderno e ir anotando e respondendo, porque há muitos mitos sobre a língua de sinais, porque ela é pouco difundida ainda na sociedade, não é uma língua dominante, é um pequeno grupo que a conhece. Então a primeira pergunta é, o que é Libras? Então pense aí, o que é Libras? Libras são gestos soltos? Libras é mímica? O que vocês acham? Então vamos lá, a primeira resposta. Primeiro, Libras, língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua. E sendo ela uma língua, então ela não é gestos, não é você ficar fazendo assim e nem mímica, ok? Então a Libras, por ela ser uma língua, ela tem toda uma característica, todos os seus aspectos que a transformam em língua. Então não é você ficar fazendo gesto para a pessoa surda adivinhar o que você está falando. Então cada movimento que você faz com a sua mão tem um significado na Libras. É igual o acento no português. Se você coloca de um jeito ou de outro, pode mudar o significado da palavra. Assim é a Libras. Então, como ela não são gestos e nem mímica, é importante quando eu for ensinar para vocês depois os sinais, a datilologia, que vocês prestem muita atenção nas minhas mãos, na minha posição do corpo, como eu vou fazer, porque isso faz total diferença. A Libras é universal? O que é isso, universal? Ela é uma língua em que se o surdo do Brasil for aos Estados Unidos e ele usar a Libras, ele vai ser entendido lá? Se o surdo dos Estados Unidos for passear na China e usar a língua de sinais, ele vai ser entendido? Então, ela é universal? Sim ou não? Pense aí. Vamos lá. A resposta é não. A Libras não é universal. Ela é igual ao português, o inglês e o espanhol. Libras, língua brasileira de sinais. Então, é a língua de sinais usada pelos surdos no Brasil. Se você for nos Estados Unidos, é a língua americana de sinais, que é ASL. Se você for na França, língua francesa de sinais. Por quê? Porque cada grupo criou seus sinais e construiu uma língua. É claro que tem muitas semelhanças, alguns sinais iguais, mas elas não são universais. Então é a mesma coisa, se o surdo brasileiro for passear nos Estados Unidos, ele tem que aprender a língua americana de sinais, igual você que é falante de língua portuguesa tem que falar língua inglesa nos Estados Unidos. Então ela não é universal. A Libras tem gramática própria? Bom, se alguém prestou atenção no que eu falei, ela tem. Por quê? Porque ela é uma língua, ela não é gesto, ela não é mímica, ela não é, gente? Você vai lá e fica lá fazendo, igual a brincadeira de fazer mímica para adivinhar qual filme que é. Não é isso. Então, ela tem sua estrutura própria que durante as aulas eu vou explicando a vocês. Todo surdo é mudo? Nossa, essa pergunta é importantíssima. Todo surdo é mudo? O que vocês acham? Vamos lá. A pessoa surda é aquela que não ouve. A pessoa muda é aquela que não fala. Mas nem todo surdo é mudo. Por quê? Porque como ele não escuta, então ele não desenvolveu a oralidade conforme foi se desenvolvendo e crescendo. Então ele não fala porque ele não tem voz, ele não fala porque ele não desenvolveu, porque ele não escutava. Então é muito errado vocês aí na rua, quando ouvir alguém falar assim, olha lá o mudinho vindo. Ele não é mudo, gente, ele é surdo. Então isso é muito errado.
é um paradigma que a gente tem que quebrar e a partir de agora, vocês alunos que estão sabendo deste detalhe, vocês vão poder ajudar a melhorar esse discurso que nós temos aí em nossa sociedade. Olha o mudinho, não é mudinho, ele é surdo. Poucos surdos são mudos, em que não vão ter a voz e não vão falar nada. Mas a maior parte das pessoas surdas, elas só não escutam e não desenvolveram a oralidade. Ah, professora, mas tem surdo que fala. Tem, por quê? Porque desde a infância ele foi estimulado, passou pela fonoaudióloga, vários profissionais em que ensinou ele a fazer leitura labial, mesmo sem escutar, a fazer toda a articulação, né, das palavras, e ele aprendeu a falar, mas ele também não escuta. Então, esta pessoa surda que não escuta, mas fala, nós chamamos de oralizado. Então, é surdo oralizado. Então, é muito importante que vocês aprendam estes termos para usarem e também para ensinarem quem também conhece a informação equivocada. Por quê? Por que todo mundo na sociedade fala surdo mudo, olha lá o mudinho? Porque, como eu disse para vocês, a Libras ela é uma língua pouco divulgada, agora que ela está aparecendo mais na mídia, ela é nova aqui no Brasil, né? A comunidade surda é pequena, né? Você não convive com surdos todos os dias, a não ser que você tenha alguém na família, um amigo muito próximo. Então, as pessoas aprenderam os termos errados e continuam repetindo. Então, a partir de agora, vocês podem ajudar a corrigir, a fazer essa correção. Então, né? Então, vamos lá, repetindo. Mitos. É mito. Libras não é gesto solto. Libras não é mímica. Libras não é universal. Libras tem sua gramática própria, sim. Por quê? Porque ela é uma língua. E nem todo surdo é mudo. Então, precisamos mudar nossos discursos. Então, Libras. O que é Libras? Eu coloquei aqui novamente. Libras é uma língua. Professora, como assim ela é uma língua? Então, vamos lá. A Libras é uma língua gesto visual, ó, gesto visual. Então, ela usa, né? O que faz parte dessa língua, ó? Face, expressões corporais e os movimentos, principalmente com a mão e rosto. Então, ela é gesto visual. A nossa língua português é oral auditiva, porque a gente ouve e fala. A Libras é gesto visual. Então, o surdo é muito visual. Então, por exemplo, se eu estivesse dando aula agora para um surdo, aqui ó, roupas. Eu estou com uma roupa lisa. Então, você tem que evitar muitas informações, porque o surdo é visual e isso atrapalharia. Se eu estivesse com uma blusa estampada, né, com uma maquiagem muito forte, um brinco muito chamativo. Se vocês repararem, os intérpretes geralmente usam blusa preta. Por quê? Porque, ó, vai fazer o sinal aqui na frente do corpo, então contraste com a mão e o surdo vai ter uma boa visão clara, né? Então, a Libras, ela é capaz, por ela ser uma língua, lembra lá que eu falei que ela tem gramática? Então, ela possui gramática, ela é capaz, você não consegue imaginar que gesto visual, né? Mas ela expressa ideias sutis, complexas e abstratas. É possível expressar por meio da Libras todas as ideias possíveis, igual em todos os idiomas. A Libras também, como o Brasil é muito grande, ela também possui variação linguística. Igual, por exemplo, mandioca macaxeira numa região. Então, para a Libras também vai ter essas variações, ok? Um sinal pode ser uma coisa, por exemplo, azul, ó, tem esse aqui, ó. Azul e tem esse, ó. Pode ser azul. Então, no estado azul pode ser de um jeito e no outro estado pode ser de outro jeito. Os sinais que eu vou ensinar a vocês são os de Rondônia, ok? A maioria dos sinais são iguais no Brasil, mas pode ter um ou outro
que muda. Então, se vocês assistiram algum vídeo no YouTube ou em algum lugar, nossa, a professora ensinou errado. Não, eu não ensinei errado, é porque existem as variações linguísticas. Não se esqueçam disso. É muito importante essa informação. Ok? Então, assim, Então, esses são os conceitos básicos da disciplina e que é importante que vocês entendam. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco dos aspectos culturais e históricos, né, da cultura surda, a identidade surda. Por quê? Porque é muito importante vocês conhecerem um contexto, porque essa língua ela é feita dentro de um contexto. Se você não conhecer a história, você também não vai entender. Imaginem só, uma pessoa surda, ela não cresceu igual você desde criança, escutando certos conceitos. Ela não escutava, ela só observava, a família não conseguia fazer contato, inventava um gesto, uma mímica que é falado, né, de gestos caseiros. Então, ele não tem todos os conceitos igual vocês até que ele seja ensinado. Então, muitas pessoas surdas não sabem Libras porque eles nunca foram ensinados. Toda pessoa surda sabe ler e escrever? Também não, porque às vezes ele foi na escola, mas não tinha um professor preparado, não tinha um intérprete, ele ficou lá na sala de aula, mas ele não aprendeu a ler e a escrever. Outro detalhe, a Libras é a primeira língua do surdo. O português é a segunda língua do surdo. É igual você é brasileiro, sua primeira língua, né, é português. Se você for aprender inglês e espanhol, é segunda língua. Então, para o surdo, a primeira língua é Libras. Então, ele tem que aprender Libras primeiro, para depois ir para a escola aprender a língua portuguesa. Outro detalhe, como eu disse que a Libras é uma língua nova no Brasil, o Brasil fez uma lei considerando que ela é língua oficial em 2002. Então, olha só como ela é nova, ela só tem 18 anos. Então, no Brasil, ela passou a ser considerada como língua oficial do Brasil, como segunda língua oficial do Brasil, somente em 2002, pela Lei 10.436, de 24 de abril. Então, ela é uma língua nova e somente agora, com o advento da internet, com as redes sociais, é que ela tem se espalhado muito. Porque antes disso, ela estava também entre as comunidades surdas, mas estava indo mais devagar este processo de divulgação e ampliação da língua, né? Então, são muito importantes esses conceitos fundamentais da Libras que vocês entendam. Então, até a próxima aula.